trânsito em julgado no processo coletivo. Assim, pode ser denominada a matéria no que tange a análise desse artigo 103 do Código do Consumidor. Né? E, na realidade, esse posicionamento, essa ideia, essa concepção, ela pode ser aplicada perfeitamente em todo e qualquer processo coletivo, no que diz respeito a cada uma das espécies de direitos coletivos, tanto no difuso, coletivo estrito sensu, individual homogêneo, em qualquer ramo de direito que se encontrar. Está aí no Código do Consumidor, porque dessa matéria, consumidor é que trata o Código, que trata a Lei 8078, né? Mas esse raciocínio que nós estamos desenvolvendo, ele se presta a todo e qualquer processo coletivo, na defesa dessas espécies de direitos que estão aí postos. Né? Na aula passada, nós vimos o que diz respeito ao artigo 103 no que tange aos direitos difusos e no que tange aos direitos coletivos em estrito sensu, individuais coletivos em estrito sensu. Hoje nós vamos continuar analisando o artigo 103 sob a perspectiva dos direitos individuais homogêneos previstos no artigo 103, inciso 3, combinado com o parágrafo 2º desse mesmo dispositivo legal. Tá? Muito bem. Diz esse artigo, nas ações coletivas de que trata este Código, a sentença, após o seu trânsito em julgado, produzirá efeito erga omnes nos direitos difusos, ultraparte nos direitos coletivos estrito sensu, e erga omnes volta a tratar os efeitos com relação a todos, no que tange ao inciso 3, aos direitos individuais homogêneos. E aí, aqui no próprio inciso, afirma: apenas no caso de procedência do pedido para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso 3º do parágrafo 1 do artigo 81. Bom, estamos aí trabalhando com o efeito erga omnes da sentença após o trânsito em julgado em matéria de direitos individuais homogêneos. Muito bem. Agora, professor, no inciso 1, que os direitos são difusos, é de toda a coletividade, o efeito erga omnes da sentença tem lá a sua lógica. Aqui, no inciso 3, efeito erga omnes é destinado a toda a sociedade também, a toda a coletividade? Não. Cada espécie de direito dela, se no inciso 2 tivesse erga omnes também, que poderia ter, em outra parte, mas poderia ser erga omnes também. Se fosse erga omnes no inciso 2, seria erga omnes no que diz respeito ao quê? Erga omnes no que diz respeito ao grupo, categoria ou classe, certo? E aqui no inciso 3, erga omnes com relação a quem? Erga omnes, quem é que é alcançado, que não está na relação jurídico-processual. Aí o próprio dispositivo diz: as vítimas e sucessores. Então, essa expressão vítimas e sucessores é a expressão que significa aquilo que eu sempre venho dizendo: terceiros que não participaram, não participam, que não integram a relação jurídico-processual. Quem são esses terceiros que não integram, não participaram, não participam da relação jurídico-processual? As vítimas e sucessores. Vítimas e sucessores, quem são? Vítimas, quem diretamente sofreu ou sofre as consequências do ato ou fato que faz surgir um direito individual que se estende àquela pessoa e a mais dezenas, centenas, milhares ou milhões de outras pessoas. Certo? E sucessores quando a vítima, logicamente, vem a falecer em razão do ato ou fato. Quem vai responder, quem vai buscar a proteção desse direito são seus sucessores. Então, vítimas e sucessores que não estão, não compõem, não participam em regra da relação jurídico-processual, certo? Essas vítimas e sucessores são os terceiros que não participaram, não participam da relação jurídica processual, aqueles que eu falo sempre.
O legislador aqui indica esses terceiros como sendo vítimas e sucessores, certo? É importante isso. Agora, o efeito erga omnes é extensível ou alcança quem? E aí é a questão dos limites subjetivos da coisa julgada, né? Os efeitos da sentença no que tange ao momento em que ela é alcançada pela coisa julgada, certo? E aí seus efeitos se irradiam com relação aos sujeitos. Que sujeitos? Aqueles que não participaram da relação jurídico-processual. Quem são esses sujeitos que não participaram da relação jurídico-processual? Vítimas e sucessores. Efeitos da sentença no campo do elemento subjetivo, que são os sujeitos. Participaram da relação jurídico-processual e não participou da relação jurídico-processual. Claro que quem participou da relação jurídico-processual, autor e réu, integra ou é alcançado, ou é afetado, vamos chamar assim, pelos efeitos da sentença após o seu trânsito em julgado. E isso não se discute. Vem desde o processo individual. Essa é a regra para os direitos individuais e também para os direitos coletivos. O problema é que nos direitos coletivos surge outros sujeitos. Quem? Aqueles que não participaram da relação jurídico-processual. Mas quem são esses sujeitos? São realmente aqueles que são os titulares do direito, porque neste tipo de processo não se ajuiza a demanda por quem é titular do direito. Esse é o dado, é o elemento importante que o diferencia de forma considerável, de forma totalmente diferente, distinta daquela situação prevista em matéria de direitos individuais, de direitos subjetivos. Não é isso? Muito bem. Então, um outro dado que tem nesse artigo 103, inciso 3, é que já vai dizendo o efeito erga omnes da sentença, que alcança vítimas e sucessores que são titulares de direito. Então, o primeiro aspecto é esse. Que foram alcançados, que foram atingidos por aquele ato ou fato único que fez irradiar esses direitos individuais com relação à pluralidade de pessoas, vítimas e sucessores, tá certo? Agora, já vai dizendo aqui o inciso. Só beneficiará, só alcançará, só afetará, só refletirá, só será albergado pela coisa julgada, ou pelos efeitos da sentença após o trânsito em julgado, se for procedente o pedido. Aqui já disse desde logo. No inciso 1 e 2, nós vimos que isso está dito de outra forma no parágrafo 1º do artigo 103. No artigo, no inciso 3, não. O legislador já disse isso de forma direta logo no inciso 3. Por quê? Porque ele vai cuidar do parágrafo 2º, que trata de outras situações. E vamos ver aqui o que é que fala esse parágrafo 2º. Na hipótese prevista no inciso 3, que é a questão dos efeitos da sentença após o trânsito em julgado em matéria de direitos individuais homogêneos, em caso de improcedência do pedido, olha, aqui agora vem para a improcedência do pedido. Os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual. Eis aí agora a grande novidade, inovação desse parágrafo com relação ao parágrafo 1º, no que tange aos incisos 1 e 2 do artigo 103 do Código do Consumidor. É que aqui que nós temos uma situação interessante, dada as características desse direito individual homogêneo, é que qualquer uma dessas vítimas ou sucessores, se quiser ingressar na ação coletiva, no processo coletivo, como litisconsorte, o legislador faculta essa possibilidade. Eis aí a novidade desse inciso em relação aos outros dois incisos.
E com relação ao inciso 1 e 2, isso não pode, professor? De jeito nenhum. Por que é que pode no inciso 3 e não pode no inciso 1 e 2? Primeiro, inciso 1 e 2, a causa de pedir e o pedido em uma ação coletiva na defesa de direitos difusos, coletiva e estrito sensu é totalmente diferente de uma causa de pedir e do pedido em uma ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos. E muito mais diferente em relação à causa de pedir e pedido da ação coletiva na defesa de direitos difusos, coletivo e estrito sensu, e qualquer direito individual que possa até ser ou pode vir a ser beneficiado com uma coisa julgada de uma ação coletiva dessa, mas não pode participar como litisconsorte, porque a causa de pedir e o pedido são muito diferentes. E no processo coletivo, na busca, na pretensão de direitos individuais homogêneos, professor, isso é possível? É. Por quê? Porque aquilo que nós vimos nas características dos direitos individuais homogêneos. Duas características importantes nos direitos individuais homogêneos que nós vimos é que os direitos individuais homogêneos, a causa de pedir e o pedido da ação coletiva são rigorosamente idênticas à causa de pedir e um pedido numa ação individual de alguém que vá postular esse direito individualmente, numa ação individual, num direito subjetivo, em ação própria. Veja como é interessante. No inciso 1 e 2, isso existe? Essa possibilidade existe? Não, não existe. Esse aqui é o detalhe, minha gente. Então, vamos ter cuidado com essas peculiaridades e por que essas diferenças, por que o inciso 3 com o parágrafo 2º estão muito diferentemente redigidos em relação aos outros direitos, e tudo não é direito coletivo, mas é direitos coletivos no que diz respeito à forma de defesa em juízo, no que diz respeito à forma de pretensão em juízo, a forma processual de buscar esses direitos. Mas as características são muito diferentes, e isso nós trabalhamos quando analisamos todas as características de cada uma dessas espécies de direitos. Entenderam aí como é importante? Bom, isso traz uma série de implicações, não é? Lógico que as coisas não ficam só por aí. Vejam aqui o seguinte, o que leva esse novo modelo dos direitos individuais homogêneos. Se você ingressa como litisconsorte numa ação coletiva que busca proteção de direitos individuais homogêneos, se a ação, ao final, coletiva for julgada improcedente e você for litisconsorte nessa ação, a coisa julgada negativa lhe alcançará. Esse aqui é o detalhe. A coisa julgada negativa lhe alcançará. Agora, se você não foi a juízo como litisconsorte nessa ação coletiva, não vai ter problema. Se for julgado improcedente o pedido, você pode entrar com ação individual de indenização do seu direito individual. Esse que é o detalhe que é preciso entender aí. Então, se eu for a juízo, professor, como litisconsorte, se a ação for julgada improcedente, eu também perco a ação. Sim, você perde, seu direito, seu pedido está sendo também negado. Que, aliás, o pedido é o mesmo, é exatamente igual. E se eu não for, você não indo, não tem problema. Quando vier o resultado da ação coletiva, você pode agora estar livre para entrar com uma ação individual buscando o seu direito. Isso significa dizer que não há coisa julgada em relação ao seu direito individual, você não é alcançado pela coisa julgada negativa, quando improcedente o pedido.
Isso está dito no próprio enunciado do inciso 3, que só alcançará e será erga omnes se for procedente o pedido. Olha aí, se for procedente o pedido. Vejam que o enunciado do inciso 3 leva a isso. Aí, quando a gente pega o enunciado do parágrafo 2º, aí as coisas vão mudar. Por quê? Porque o parágrafo 2º, na realidade, o que é que ele está permitindo? Ele está permitindo que, no processo coletivo na defesa de direitos individuais homogêneos, é possível haver litisconsorte. Esse é o detalhe. É que esse parágrafo 2º está autorizando o litisconsorte de qualquer das vítimas sucessoras numa ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos. Olha o detalhe aí, como é importante, como é interessante, certo? E aí diz, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervido, quer dizer, que não tiverem intervido no processo, como litisconsorte, poderão propor sua ação de indenização individual. Aí, a contrário senso, se ele tiver intervido como litisconsorte, lógico que não pode ingressar com a sua ação individual de indenização. Por quê? Porque você agora tem uma coisa julgada negativa contra você mesmo. Não é porque foi julgado improcedente o pedido da ação coletiva, é porque você também era parte no processo. E olha que nós vimos lá no processo individual, quando se trata de direito individual, a coisa julgada ou efeitos da sentença após o trânsito em julgado, positivo ou negativo, as partes das quais participam da relação jurídica processual. Então, vai para essa regra comum, para essa regra absolutamente lógica, certo? Então, com esse... Sim. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem, João? Só uma dúvida, só para esclarecer. Não, O senhor certo. acabou de falar que a coisa julgada negativa, ela tem consequências para os litisconsortes, certo? Na Então, ação coletiva, isso na isso, ação ação coletiva na coletiva. defesa de direitos individuais homogêneos, certo? Ok. Pode Então, continuar falando. pela lógica, também o ônus da sucumbência de uma possível perda dessa ação se restringe apenas ao litisconsórcio também, né? Uma, Não, se refere aos dois. Se refere ao autor da ação, que é o legitimado ativo do processo coletivo, os efeitos da sucumbência vai ser dividido entre vai ser dividido mais proporcionalmente, né? Porque a ação coletiva ela é ajuizada por um dos legitimados coletivos daquela ação. Vamos admitir que seja em matéria de consumidor um daqueles legitimados que estão lá no artigo 82 do Código do Consumidor, tá certo? A ação é ajuizada por um deles. Agora, quem ingressou como litisconsorte foi João Pereira dos Anzóis Fernandes. Entendeu? Lógico que, se for improcedente, fará coisa julgada contra ele e contra o autor, um daqueles legitimados que estão no artigo 82. Vamos dizer que foi uma associação da defesa do consumidor aqui para a gente concretizar, individualizar bem o exemplo, tá certo? Uma associação na defesa de direitos do consumidor ingressou com ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, em razão de um produto, de uma situação que atinge vários consumidores, dezenas, centenas, milhares de consumidores, tá certo? Muito bem. Neste caso, haver coisa julgada negativa com relação a ele, ele vai ser suportar também honorários. Mas vamos admitir que um desses consumidores, dois desses consumidores, três desses consumidores, João Maria, Fernando Antônio, Sebastião de Oliveira, quiseram entrar como litisconsorte nessa ação. Eles também vão sofrer consequências com relação à sucumbência. Deve ser proporcional, porque enquanto o legitimado coletivo está substituindo ali dezenas, centenas de milhares de pessoas, ele está apenas na condição de busca de um direito individual dele. Então, ele vai, logicamente, sofrer as consequências da sucumbência na proporção do seu direito individual buscado. Era essa a dúvida, João? Ou quiser mais alguma coisa, pode falar à vontade, tá certo?
E qualquer um também, fiquem à vontade para fazer pergunta, tanto ao vivo, tanto pelo, pelo microfone aí, como pelo chat, viu? As perguntas fiquem à vontade para formular de qualquer forma. E pode ser na aula seguinte da aula anterior, pode ser na aula seguinte da primeira aula. Não tem dia, nem hora, nem momento de pergunta, não. Entendeu? Nem tem forma de pergunta, não. Nem tem momento, não. Toda hora que dá aula e fora da aula, vocês podem formular a pergunta para vir para a aula, tá certo? Se quiser formular uma pergunta também, às vezes, pelo grupo no WhatsApp, se não for muito complexo, eu respondo, e se for mais complexo, eu digo que responderei na aula. Também não tem problema, certo? Fiquem à vontade para formular a pergunta, porque direito, já sabem, é estudar, é debater, é tirar dúvida, é fazer com que haja compreensão, certo? Muito bem. Então, como eu estava falando, no inciso 3, parágrafo 2º, nós temos essas peculiaridades, certo? Temos essas peculiaridades. E aí vem uma sequência. Por exemplo, que nós vamos ver aí no artigo até 104, mas vamos adiantar aqui alguma coisa que nós vamos ver no artigo 104. Se você, repare como é interessante isso daí, se você ajuiza uma ação, certo? Individual, na busca do seu direito individual, e posteriormente é ajuizado na ação coletiva, não tem problema, você seguirá com a ação individual e seguirá o processo coletivo lá que tiver sido ajuizado. Não vai haver litispendência, isso é o que nós vamos ver aí no artigo 104 daqui a pouco, tá certo? Se você quiser se beneficiar da coisa julgada do processo coletivo, você pode pedir suspensão do seu processo até que seja julgada a ação coletiva para se beneficiar da coisa julgada do processo coletivo, se for procedente o pedido, certo? Se você pediu suspensão e foi procedente, você pode transformar seu processo de ação de indenização agora em pedido de cumprimento de sentença com liquidação e execução da sentença, tá certo? Se você não tiver entrado na justiça, não tem problema. Você estará livre, nem tiver entrado na justiça, nem tiver entrado como litisconsorte, você estará livre para ingressar com uma ação individual, se foi procedente à ação coletiva. Se foi procedente à ação coletiva, você pode entrar com um pedido de cumprimento de sentença para liquidar e executar a sentença no que tange ao seu direito individual. Estão vendo aí como são consequências, como são efeitos, como são os reflexos de todo esse sistema. Então, olha, não esqueçam que você, no processo coletivo, na defesa de direitos individuais homogêneos, pode entrar como litisconsorte. Isso não pode, vamos repetir aqui, no que diz respeito às outras ações. E, como eu já falei, primeiro aspecto é que a causa de pedido e o pedido são iguais. E outro aspecto interessante, para configurar a causa de pedir e o pedido como são diferentes, eu vou também dar uma informação aqui a vocês, que até uma característica desses direitos chamados difuso ou coletivo, é que qualquer ação coletiva visando a defesa de direitos difusos, preste atenção a esse detalhe, essa afirmativa é muito importante. Qualquer ação coletiva visando a proteção de direitos difusos, ela, quanto aos seus efeitos, o que tange a espécie de obrigação que vai ser objeto de resultado dessa ação, é sempre vocacionado para a obrigação de fazer ou não fazer. Os direitos difusos e coletivos estrito sensu, eles são vocacionados aos efeitos da sentença ser no campo da obrigação de fazer e não fazer, certo? Então, exemplo, professor, diga aí alguma hora, quantos vocês quiserem. Então,
Vou dar aqui um ou dois exemplos. Por exemplo, uma ação civil pública ou outra ação, uma ação coletiva visando fazer com que haja correção de uma poluição da Lagoa Manuel Felipe, sei lá, da Lagoa Manuel Felipe, não sei nem se ainda existe, da Lagoa de Arituba, do Rio Potengi, do poluição do meio ambiente em razão de uma região que tem uma fábrica poluindo. Essas ações visando isso, elas visam o quê? Visam, ao final, fazer cessar aquela atividade, retirar aquela indústria do lugar, fazer limpeza do local, restaurar o meio ambiente, repor determinadas situações, proibir isso, vedar aquilo, e assim por diante. Certo? Então, isso fica tudo do campo de quê? De obrigação de fazer ou não fazer. Permitir ou determinar que se faça, ou vedar que se faça, permitir ou determinar que se construa, ou determinar que se destrua, que venha a se demolir, e assim por diante. É uma ação. As ações coletivas na defesa de direitos difusos são vocacionadas a ter como efeito, no campo das obrigações, a obrigação de fazer e não fazer. Esse é um primeiro ponto de grande referência. Lógico que estas ações também podem ter como efeito a obrigação de pagar. A obrigação de pagar nessas ações sempre são buscadas como indenização por danos morais coletivos. E o que é indenização por danos morais coletivos? A indenização por danos morais coletivos é uma indenização de um valor sempre em vultosa quantia, que não busca reparar prejuízos, nem indenizar ninguém. Busca postular-se esse valor para ser destinado a um fundo de direitos difusos, que mais na frente nós vamos falar disso e desse fundo, tá certo? Essa é a possibilidade que existe em uma ação coletiva na defesa de direitos difusos, no que tange a um efeito no campo da obrigação de pagar. Enquanto isso, as ações coletivas na defesa de direitos individuais homogêneos, elas são vocacionadas, certo? A indenizações que venham corresponder aos valores dos prejuízos causados aos titulares dos direitos. Olha aí. Está vendo como é importante essa distinção? E essas características, que são duas características, uma para o processo coletivo na defesa de direitos difusos e outra para o processo coletivo na defesa de direitos individuais homogêneos, difusos e coletivos em estrito senso. Vocês sabem que os direitos coletivos em estrito senso, quando nós estudamos, as características deles são as mesmas do direito difuso. Não é? A diferença é que o direito difuso se estende a toda a coletividade, ou alcança, alberga e compreende toda a coletividade, e os coletivos em estrito senso, o grupo, categoria ou classe. Essa é a diferença. Não é? Vimos isso. As outras características, todas, são iguais. A outra diferença é a questão do vínculo, porque no direito coletivo em estrito senso você tem um vínculo a uma associação, ao sindicato ou a uma entidade de classe, certo? Nos direitos difusos, você não, os vínculos são levando em consideração determinadas circunstâncias de fato ou circunstâncias fáticas, certo? Entendam bem isso, essas peculiaridades, que isso é coisa que vocês vão pôr na prova, mas não é chegar e colocar lá na prova só porque colocou porque viu num livro, viu na aula. Aí as características são essas, aquele taratatá de quem estuda direito como se fosse decoreba. Não, é compreendendo porque tem aquela característica. E aí eu estou mostrando bem esse aspecto. Olha como é importante saber essa característica. Não é só dizer, a ação coletiva na defesa de direitos difusos tem como
Olha, isso é bom demais, ó, eu sei decorado, ó, beleza, eu passo na prova, faço um concurso, acerta essa questão na mosca, né? A ação coletiva em matéria de defesa de direitos difusos, ela tem como vocação contra os seus efeitos no campo das obrigações, a obrigação de fazer e não fazer. O que é isso, professor? Eu não sei não, eu sei que eu sei disso, eu sei que eu decorei isso. Isso é muito... Isso é brincadeira, não é não? A ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, ela tem, no campo das obrigações, como vocação a condenação de obrigação de pagar. Beleza, você sabe bem. Sabe. O que é isso? Sei não, eu sei que eu sei, eu decorei aqui. Olha, não é possível isso, né? Direito não é isso, né? Direito eu tenho que dizer as coisas. Agora, eu decorei. Eu não decorei, não. Eu estou dizendo aqui, como amanhã eu posso dizer até de outra forma, com outras palavras, porque eu estou entendendo e compreendendo. Eu estou dizendo por entender e compreender. Não é porque decorei, não. É porque eu entendo e compreendo. Repare como é interessante. Agora, se fosse decorado, eu não podia sair de uma letra, nem uma palavra aí porque quem decora é como a gente decora o CPF. Inclusive, o rito de dizer, quando eu vou dizer meu CPF, a pessoa pergunta, como é seu CPF? Se eu não disser naquele rito, 56, tá. Se eu não disser no rito, aí eu já não sei. Se disser, não, vai dizendo. Aí eu digo, mas desse jeito eu não sei, não. Porque quando é decorado, você decora até a forma de dizer. Se não for naquele mesmo ritmo, aí você não acerta. Aí, se você for ditar 0... Aí eu já não sei mais o segundo. Agora, se for cantando do jeito que eu decorei, aí eu digo, certo? É assim, decorar tem esse problema. Agora, a gente entender, compreender e decorar e dizer assim, fica mais fácil, mas eu estou dizendo porque eu sei dizer dessa forma, digo de outra forma, de outra maneira, com outras palavras. Eu entendendo e compreendendo, não preciso dizer com as mesmas palavras, com o mesmo ritmo, da mesma forma, não. Eu digo com outras palavras, no outro ritmo, explico, esclareço. É diferente quando se compreende e quando se decora. Estão vendo como ainda é importante esses detalhes também? Muito bem, então tem essas duas espécies de direito, tem essas características também, que nós vamos estudar isso, que é o desdobramento dessa nossa próxima, desse assunto que nós estamos falando. Quando a gente terminar de analisar aqui os artigos 103 e 104, nós vamos passar para a análise do artigo 84, por exemplo, que é a questão da obrigação de fazer e não fazer, e a questão do cumprimento da sentença na espécie de obrigação de fazer e não fazer. Eu vou voltar lá para falar também que o artigo 84 nasceu no Código do Consumidor exatamente por ser um artigo que veio atender essa vocação dos direitos coletivos no que tange aos direitos difusos e coletivos de licença. Está vendo? Eu vou ter que falar isso lá também. Certo? Na análise do artigo 84 que nós vamos fazer. Professor, boa noite. Boa noite, Eliana. Pode dizer, pode. Você nunca mais tinha falado, eu já estava até preocupado. É que eu chego bem cansadinha. Mas eu tenho uma dúvida em relação à ação civil pública contra os direitos difusos, em relação ao prazo. Eu acompanho... Só um minutinho. Desculpa, viu? Que é a invasão da minha nega. A gente estando em casa está sujeito a esses acidentes. É verdade. Peço desculpas pela intromissão. O que é isso? Pode dizer. Estudei um caso que foi da ação civil pública em relação à construção do Buena Vista, aqui próximo ao Rio Pitimbu. E a promotora Gica da Mata, ela entrou com uma ação civil pública. E o questionamento que eu vi era em relação ao prazo. Porque entre a licença que foi dada e o ajuizamento da ação civil pública, me parece que tinha passado o prazo. Aí até hoje eu fico assim nessa dúvida. Então, existe um prazo para o ajuizamento da ação civil? Para ajuizamento das ações também existem prazos, né? Agora, esses prazos, eles são trabalhados no campo do direito material. Não existe um prazo para ação coletiva. Algumas ações coletivas têm seus prazos previstos expressamente, tá certo? Mas se você pegar a lei da ação civil pública, nós não vamos ver problema do prazo prescricional na lei da ação civil pública. Por quê? Porque o prazo,
dos direitos que são postulados em ações civis públicas são aqueles previstos nas espécies de direito que vão ser postulados, porque como a espécie de direito varia muito, então não foi dado um prazo único para a ação civil pública, certo? Depende da espécie de direito. Se for no campo do direito ambiental, por exemplo, vai para o prazo em matéria de meio ambiente, quanto tempo você tem para, vamos admitir assim, na linguagem, uma linguagem, quanto tempo você teria para reclamar daquela situação. Se é no campo do direito do consumidor, quanto tempo você tinha para também reclamar aquela situação da violação do direito do consumidor. Então, vai variar em cada espécie de direito, tá certo? E aí, me parece que a questão seria em matéria de meio ambiente, aí é preciso que veja a situação da lei, qual o caso e qual a espécie de norma, regulamento, uma série. Você vai para esses fatores, para essas questões, tá certo? Mas que tem prazo também, tem, certo? A não ser que eu queira só declarar a existência ou inexistência do direito. Quando eu postulo apenas uma declaração da existência ou inexistência do direito, pura e simplesmente, aí não existe prazo prescricional em ação nenhuma, nem individual, nem coletiva, tá certo? Quando eu tenho outras implicações de ordem patrimonial ou de desdobramento de outras obrigações, aí eu tenho questão de prescrição. Mas numa ação civil pública vai depender da espécie de direito material a que se está discutindo naquela ação, tá certo? Porque a ação civil pública, o direito material é muito aberto, é diferente, por exemplo, da ação de improbidade, que nós vamos ver, tem prazo na ação de improbidade, tá certo? Por quê? Porque lá já é diferente, o tratamento que é da espécie de matéria lá já é bem dirigido para uma espécie de matéria, certo? Muito bem. Então, como eu estava falando, aqui no parágrafo segundo, com esse inciso 3, comporta essa série de informações. E ainda uma outra informação. Quando nós estamos diante desses direitos, dessas ações, que há improcedência de qualquer uma delas. Agora, a gente pode dizer que a improcedência de qualquer uma delas, tanto em matéria de direito difuso, como em matéria de direito coletivo estrito sensu, como em matéria de direito individuais homogêneos, a improcedência de qualquer uma delas, nós agora estamos vendo que o sistema comporta-se a fazer essa afirmativa, a improcedência de qualquer uma delas não implica em causar prejuízo ao seu direito individual. Esse é um dado importante. Isso significa dizer que a coisa julgada negativa na ação coletiva não alcança os direitos individuais de alguém que sofreu uma lesão por força daquela mesma espécie de relação jurídica, certo? Com exceção de quê? Com exceção da ação coletiva na busca de direitos individuais homogêneos, se você tiver ingressado na ação como litisconsorte. Se não tiver, a situação será rigorosamente idêntica com relação às outras ações, tá certo? Então, são muitos dados e informações que esses parágrafos e esses incisos ensejam, certo? Vamos continuar aqui no desdobramento do artigo, dos parágrafos 3º e 4º desse mesmo artigo, que nós fechamos aí a questão dos efeitos da sentença no processo coletivo na defesa de qualquer uma dessas espécies de direitos, certo? Verificando-se e analisando-se a peculiaridade de cada um deles. E fechamos o tema com a análise do artigo 103 e seus parágrafos 1º e 2º, certo? Aqui no parágrafo 3º, nós temos o seguinte: os efeitos da coisa julgada. Olha, aquela história da linguagem, né? Eu até vou fazer mais uma observação aqui com relação a essa linguagem. Aqui diz, os efeitos da coisa julgada, do mesmo jeito que disse aqui no parágrafo 1º, os efeitos da coisa julgada. Eu quero avisar para vocês que tem muitos autores que acham que o legislador aqui está correto, viu, minha gente? Eu já disse isso, mas talvez não tenha
dado uma explicação melhor. Eu quero dar uma outra explicação aqui. Tem muita gente que diz, não, o legislador está dizendo certo. Os efeitos que ele vai falar aí é exatamente os efeitos da coisa julgada. Quer dizer, efeitos que só advêm depois do trânsito em julgado. Aí, visto sob essa perspectiva do tempo, está mais ou menos correto. Certo? Não é tão escandalosa a afirmativa e dizer que está correto, não. Mas é preciso, na vida, tudo que a gente fala, é preciso que a gente... É por isso que a linguagem e a comunicação é uma das coisas mais difíceis. A humanidade ainda não conseguiu se comunicar. Não é? Esse é um detalhe. Nós não conseguimos nos comunicar. Nós somos tão difíceis de comunicar que a briga entre as pessoas constantemente, isso é defeito da comunicação. É a forma de se comunicar. 99% dos conflitos são gerados em razão da má comunicação. Certo? A forma de como você entende a mensagem, a forma de como sai a mensagem, a recepção. Por exemplo, basta você dizer uma coisa pessoalmente e dizer uma coisa pelo WhatsApp, porque quando você manda uma mensagem escrita para alguém, a pessoa vai ler a mensagem com o espírito que ela está. Se ela tiver com o espírito de raiva e achando que você está dizendo ali um desaforo contra ela, é assim que você vai entender. Ao passo que se fosse presencial e você tivesse visto a entonação da voz, a forma de como ela se dirigiu, aí você não ia entender da mesma forma. Por isso que a mensagem passada da forma escrita é muito difícil de ser compreendida, muito difícil de ser compreendida. E, às vezes, também a mensagem de forma verbal também é difícil de ser compreendida, porque você pode entender que a entonação tenha sido num sentido que não é aquele que você esperava, ou que foi passado, também quem passou não passou direito, a mensagem, a forma de falar, etc. Então, é muito complicado a comunicação, minha gente, a linguagem. E aí, olha, eu estou dizendo isso porque aqui eu estou justificando até que é possível você dizer que os efeitos da coisa julgada também, você veja. Bom, professor, ou não é? Pois é, depende de como você... a que efeito você está se referindo. Se você se refere só os efeitos da coisa julgada, de que cuida do artigo 16, tal, aqui os efeitos da coisa julgada previstos no inciso 1 e 2, se você estiver se referindo a efeitos da coisa julgada apenas com relação ao tempo, não está totalmente incorreto, não. Está correto. Realmente, após o trânsito em julgado, os efeitos advindos são esses. É mais ou menos assim. Agora, quando eu falo que o mais correto os efeitos da sentença após o trânsito em julgado, é porque nós estamos trabalhando aqui com os efeitos da sentença. Olha aí. Agora, então, na minha imagem mental que eu estou formando, e que estou me referindo, os efeitos da sentença. Que efeitos da sentença? Efeitos subjetivos com relação aos destinatários do julgado e efeitos objetivos. Quais são os efeitos objetivos de uma decisão? Todos aqueles efeitos da sentença, ou quais são os elementos objetivos da demanda ou da sentença? São todos aqueles efeitos que eu falei e arrolei aí e que estão no roteiro, os efeitos principais e os efeitos acessórios. Esses efeitos principais e acessórios são chamados elementos objetivos da demanda no que diz respeito ao resultado. Quando eu me refiro a quem será beneficiado ou quem será prejudicado com a coisa julgada, são efeitos com relação aos sujeitos, são efeitos no campo subjetivo, certo? Aqui, no que tange a esses efeitos arrolados aí como principais acessórios, é no campo objetivo, tá certo? No campo objetivo. Então, olha, aí como eu estou me referindo aqui eu já me referi tanto aos sujeitos como ao objeto, eu estou me referindo a sujeito e objeto
resultado de quê? Da sentença. A sentença alcança tais pessoas, os efeitos dela vão alcançar tais pessoas. Ou a sentença produz efeitos com relação a uma condenação de obrigação de pagar, a obrigação de fazer, declarar, mandar, determinar, incidir juros, correção, hipoteca judiciária, e vai por aí afora. Multa. Então, eu estou me referindo a esses efeitos. Esses efeitos são da sentença. Esses efeitos não são da coisa julgada. Então, esses efeitos são da sentença após o seu trânsito em julgado. Né? Agora, quando eu me refiro, os efeitos da coisa julgada, eu estou me referindo só a questão de tempo e dizendo, após o trânsito em julgado, pode haver, após o trânsito em julgado, pode haver uma série de efeitos que não se tinha antes. Aí eu estou me referindo à questão só de tempo. Aí eu vou ter que dizer agora os efeitos. Eu vou ter que dizer os efeitos num segundo momento, quando eu digo os efeitos da coisa julgada. Aí eu vou... se eu digo os efeitos da coisa julgada, eu faço a indagação. Que efeitos são esses? Está vendo? Agora, se eu digo os efeitos da sentença, eu já disse. Os efeitos da sentença, eu já disse. E aí eu tenho que saber que efeitos são esses, subjetivo ou objetivo. Se for subjetivo, no campo do sujeito. Se for objetivo, no campo de um daqueles efeitos. Então, eu já disse antes de falar da coisa julgada. Vocês estão vendo como é a questão de você falar algo da maneira como está refletindo na sua mente a estrutura linguística que você criou para transmitir aquela informação? Por isso que você veja o seguinte. Aí termina as duas expressões estando corretas, só que porque a imagem mental para eu dizer uma e outra coisa são diferentes. E como eu não vejo a imagem mental, a gente não vê, é bom que se esclareça isso. Tá vendo? Porque a pessoa vai dizer, não. Aí fica aquela teimosia. Não, tá correto. Os efeitos da coisa julgada. Não, os efeitos da sentença. Aí nenhum explica por quê os efeitos da coisa julgada, porque os efeitos da sentença. Quando você explica, diz, bom, então os dois estão corretos. Depende de como você formou a imagem mental para emitir a mensagem da forma como você está dizendo e falando. Olha aí, é isso. A mensagem que o legislador passou, ou que passa, é exatamente se referindo que depois do trânsito em julgado, né, ou seja, os efeitos da coisa julgada, é como se dissesse, depois do trânsito em julgado, os efeitos... A efeitos de quê? A efeitos da sentença. Certo? Aí você vai ter que explicar depois. Só que eu dizendo antes, os efeitos da sentença, eu já estou me referindo a qual efeito eu estou falando. Olha aí como são as coisas. Às vezes, isso é complicado para a gente entender também, mas assim no campo também abstrato, a gente pode dizer tudo, né? E agora explicar o que está dizendo. O problema é os outros entenderem o que a gente está dizendo. Por isso é que tem autor, tem livros que a gente lê e não entende, romances. Esse autor escreve muito complicado. Olha, o autor escreveu e está passando uma mensagem da forma como ele construiu a sua ideia, montou a sua estrutura mental para transmitir aquilo. Aí, quando não está batendo na nossa mente aquilo que ele pensou, aí a gente não entende. Agora, aqueles romances, aqueles livros, aquelas leituras que a gente faz que está entendendo, é porque nós estamos em perfeita consonância de imagem mental entre o que ele pensou para escrever e o que eu estou também pensando para entender. Essa é uma forma. Outra é você... A arte leva muito isso, viu, minha gente? Às vezes a pessoa também, por exemplo, na música, às vezes a pessoa faz uma música, nossa, o motivo que ela faz a música, nem queira saber, porque você tem um motivo da música, nossa, que é a coisa mais pura, a coisa mais bela, mais... que traz as melhores lembranças do mundo. Às vezes o autor faz a música pela coisa mais desastrosa da vida dele.
Aí você, se ele for contar o motivo por que fez aquela música, diz, eu não acredito, não. Eu tinha essa música como tão bonita, bela, que me traduzia isso, aquilo, outro. Tá vendo? Quer dizer, você está entendendo a música porque você criou uma imagem mental para ela corresponder àquilo que ela está dizendo, mas para você. É por isso que a arte é de cada um. Cada um é que acha que é belo, é feio, é bom. E o direito é horrível, porque o direito não pode ser assim, porque não pode existir. Embora a gente diga, e isso, olha, como nós somos levados a isso. Nós somos levados a dizer que cada cabeça é uma sentença. E não é. Isso é horrível. Isso no direito é a pior coisa que pode existir. Já pensou cada cabeça uma sentença? Quer dizer, cada processo vai ser julgado de uma forma diferente. Imagina isso é direito. Onde é que está o princípio da igualdade, da isonomia? Onde é que está, principalmente isso? O que adiantou a Revolução Francesa cortar um bocado de cabeça de gente para tratar todos iguais? E aí você chega e trata desse jeito. Cada sentença, cada cabeça uma sentença. Cada sentença depende do autor dessa sentença. Deus me livre. É por isso que nós temos a questão dogmática, a questão da norma, para poder ver se segue o máximo possível aquela norma, para que a coisa saia o máximo possível em igualdade de condições para todos. Né? Da mesma forma, minha gente, ontem até existiu saiu um artigo, se vocês puderem consultar esse artigo da Conju de ontem, uma reportagem interessante. É que um determinado preso nos Estados Unidos foi beneficiado com uma desses perdões dos decretos presidenciais. Quando Trump deixou a presidência, baixou um decreto perdoando vários crimes lá de algumas pessoas. Lá nos Estados Unidos tem, da mesma forma que nós temos aqui também. Tá certo? Só que existe uma diferença. Aqui no Brasil, o presidente da República, anualmente, ele edita um decreto e fixa determinados critérios. Quem se encaixa dentro daqueles critérios vai ser beneficiado. Nos Estados Unidos, não. Lá existe isso, mas ele na realidade, procura saber, chega para ele a informação da situação de fulano, ciclano, beltrano, e o perdão sai com relação a cada pessoa, e no decreto nomina todas as pessoas que são beneficiadas. E, na realidade, a reportagem é porque um juiz que havia condenado essa pessoa foi para a porta da cadeia, que essa pessoa foi solta porque foi beneficiada com esse decreto de Trump, e ele foi para a porta da cadeia para receber esse preso e dar um abraço nele, porque estava se realizando. Olha aí, a questão de justiça estava se realizando com relação a ele. Porque no dia que ele condenou esse preso, ele condenou e disse: eu estou praticando a maior injustiça da minha vida, mas eu tomei um compromisso de aplicar a lei vigente. Olha aí. Você imagina isso no Brasil, chega a rir. Aqui, cada juiz faz sua lei, cada juiz tem sua sentença, cada juiz aplica seu princípio de justiça. Não pode ser desse jeito, minha gente. Então, o juiz disse isso, e ele era tão incomodado com essas situações que ele, parece que foi juiz 6 anos, com 6 anos ele renunciou ao cargo de juiz por isso, porque disse que não ia continuar praticando essas aberrantes injustiças, e ele, como juiz, só podia aplicar o direito vigente. Aí ele renunciou ao cargo de juiz e foi ser advogado e participar de associações de entidades de defesa de mudança das leis, nesses casos de gritante injustiça. E qual era a gritante injustiça? Era o seguinte: é que essa pessoa, na época, era um adolescente, na época que foi condenado, alguns anos atrás, tinha, sei lá, entre 15 e 20 e poucos anos. Aí. E ele já tinha praticado um terceiro crime de furto. E nesse estado, porque também depende de cada estado dos Estados Unidos, não é assim tudo igual, não.
Nesse estado, a pessoa condenada por 3 vezes naquele mesmo crime, o terceiro crime, quando ele é condenado, automaticamente a pena se transforma em prisão perpétua. Então, ele terminou numa prisão perpétua. E era um furto de só menos importância, que proporcionalmente só daria alguns meses ou anos de prisão. E o juiz proferiu a decisão e teve que condenar, porque a materialidade estava comprovada e a situação era que ele sabia que ele ia entrar no que eles dizem lá, na automaticidade da prisão perpétua, a chamada automaticidade da prisão perpétua. E ele achou isso muito injusto e por essas e outras ele renunciou ao cargo e tal. Aí, quando foi essa semana, a pessoa foi beneficiada com o perdão do presidente e aí ele foi para a porta da cadeia para receber a pessoa e dar um abraço, né? E o preso, por sua vez, agradeceu muito a ele por ele ser uma pessoa que estava lutando na vida para corrigir essas injustiças. Ao mesmo tempo, o preso também sabia que ele, como juiz, não tinha outro caminho a seguir, tendo em vista aquele. Vocês vejam o que é uma cultura, o que é o direito. Porque, minha gente, juiz não pode se arvorar de justo e de aplicador de justiça, não, porque se ele abrir a brecha para um caso, aí vai ter que dizer tudo. Aí vira uma bagunça. Cada um vai achar o que é justo e o que não é. Porque num caso desse, um juiz desse acha isso injusto. Mas o direito não é justiça na aplicação do direito na hora de decidir. A justiça do direito está na hora de discutir pelo seu intérprete autêntico, que é o legislador, quando o sistema jurídico depende de legislação. É para se ter uma referência. E você não pode mudar aquilo, porque se você mudar para A, aí vai ter que mudar para D, para Z, para O, e cada um vai ter uma forma e vira uma bagunça. É importante, lógico, isso é muito discutível, mas é muito simples. Em direito, você aplica o direito. Não pode. O juiz não pode estar criando direito, nem sendo. Olha, nunca queira ser julgado por juiz justo. Juiz justo é a maior da crueldade que pode haver numa sociedade. É justo para quê? Para quem? Em qual caso? Queiram na vida um juiz legalista. Prefiram um juiz legalista para tudo na vida, certo? Do que um juiz justo. Não existe essa história de ninguém justo. Não existe justo, porque a justiça é relativa para cada um. Né? Aí vem a história. Aí vem para a história da cada cabeça uma sentença. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Certo? No conjunto de ontem, se você olhar no Conju hoje, abrir o computador no Conju, nas reportagens de ontem, aí você vai encontrar esse caso. O nome da pessoa é Jung, não sei o que lá. O nome do réu que foi solto, certo? Aí você veja, nesse caso, houve o perdão porque o advogado desse réu conhecia um artista famoso lá que poderia levar ao conhecimento do presidente essa situação. E levou, e o réu e o advogado foram apresentados ao presidente, contaram a história, o presidente não disse nada, anotou lá, e foi uma surpresa quando saiu o decreto, o nome do réu estava. Ninguém nem sabia que ia sair. Apenas o presidente anotou lá, mas eles conversaram pessoalmente com o presidente, porque precisa falar, tem uma audiência com o presidente, uma coisa dessa assim. Lá o sistema é assim. Bom, para vocês terem uma ideia como são as coisas, não é? É preciso ter cuidado com essa história de justiça da decisão. A decisão justa é aquela que aplica o direito. É ótimo.
O direito sendo aplicado é a melhor coisa do mundo. O direito existe para ser aplicado. O direito já é justo. O direito é justo. Se ele não for justo, vamos trabalhar para mudar o direito. Mas botar um juiz para decidir de acordo com a sua justiça, contrário ao direito, Ave Maria, pelo amor de Deus, não queira isso, não. Isso é a pior das desgraças da humanidade. Isso, na história da humanidade, tem sido sempre um desastre. E nós estamos muito no Brasil com essa proliferação, a prodigalidade de ter juízes justos aí, e isso é um desastre em toda a humanidade. O pior dos desastres de uma sociedade é juiz justo, certo? Não queiram isso. Bom, aí aqui o parágrafo terceiro agora, depois de dar essa explicação toda que desagou até nesse outro ponto, aí os efeitos da coisa julgada, ou os efeitos da sentença após o trânsito em julgado, de que cuida o artigo 16, combinado com o artigo 13 da Lei 7347, de 24 de julho de 85, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste Código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução nos termos dos artigos 96 e 99, que são os artigos 96 e 99 do Código do Consumidor aí. Olha, esse artigo, apesar dele estar meio extenso e apresentar uma ideia, no primeiro momento, de certa dificuldade de compreensão, ele é muito simples, ele é altamente fácil de compreender. O que esse artigo está dizendo, em resumo, é o seguinte: aplica-se a lei da ação civil pública, essa lei 7347 é a lei da ação civil pública, certo? Essa lei 7347 de 85 aí é a lei da ação civil pública. Então, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: aplica-se a lei da ação civil pública tudo aquilo que eu falei aqui a respeito do artigo 103 do Código do Consumidor. Pronto. Mais ou menos isso, certo? De uma língua, traduzindo a ideia do parágrafo é essa. Aí ele diz: os efeitos da coisa julgada, e eu diria, os efeitos da sentença após o trânsito julgado, de que cuida o artigo 16, porque o artigo 16 está cuidando dos efeitos da sentença. O artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública está cuidando dos efeitos da sentença, combinado com o artigo 13, que também nós vamos, quando a gente for estudar lá, nós vamos ver que esses dois artigos cuidam de efeitos da sentença, tá certo? Então, os efeitos da sentença na ação civil pública previsto no artigo 16 e combinado com o artigo 13 da mesma lei da ação civil pública não prejudicaram as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos. Olha, quando sofrido, propostas individualmente ou na forma prevista neste Código, mas se procedente o pedido, olha, quando procedente, beneficia, tá vendo? Quando procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores. A contrário senso, se for improcedente, não prejudicará, não alcançará, não existirá coisa julgada negativa. Estão vendo? Na ação civil pública também, tá certo? Que poderão proceder à liquidação e execução nos termos dos artigos 96 e 99. Quer dizer, na ação civil pública, se for procedente o pedido, qualquer vítima ou sucessor vai a juízo requerer a liquidação e a execução na forma dos artigos 96 e 99 do Código do Consumidor, que nós vamos estudar aqui, é o nosso próximo assunto, depois da análise desse artigo 104 e depois da análise do artigo 84, o seguinte vai ser exatamente a análise desses artigos 96 e 99. Estão vendo aqui como é interessante? Então, manda aplicar. Então, aqui é estender os efeitos ou estender a situação jurídica disciplinada em matéria de direitos coletivos e com relação aos efeitos da sentença no processo coletivo do Código do Consumidor para os efeitos da sentença no processo coletivo específico da ação civil pública. Pronto. É isso, certo? Então, esse enunciado, que aparentemente é longo e incompreensível, resume-se a isso. Agora, o parágrafo 4º, ele diz o seguinte: aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória. Bom, aqui aí o legislador foi altamente econômico na linguagem. Enquanto no parágrafo 3º ele foi pródigo na linguagem, aqui ele foi altamente econômico na linguagem, né? No parágrafo 4º. Mas o que é que
o parágrafo está dizendo também? Aí vamos explicar, aí fica fácil de compreender. O que o artigo está dizendo é uma coisa que vocês já ouviram falar muito em direito individual. Vocês ouviram falar tanto no processo civil como no processo penal. Vocês já ouviram falar que o processo penal, o julgamento em um processo penal, os efeitos da sentença, quando é procedente à ação penal, pode-se estender os efeitos cíveis no que diz respeito à reparação de dano para as vítimas dos sucessores na ação penal. Não é assim? Não viram falar nisso? E você tem isso no processo civil, lá na parte de cumprimento da sentença, quando fala dos títulos executivos judiciais. Títulos executivos judiciais. Aí você tem o título executivo judicial lá, você tem a sentença civil, você tem a sentença penal, você tem a sentença arbitral, você tem a sentença estrangeira. Pode olhar nos títulos executivos judicial lá, você tem esse rol lá. Aí tem a sentença penal. E aí, quando vem para a competência, aí do cumprimento da sentença, desses títulos, aí no que diz respeito à ação penal, diz o juízo competente para a liquidação e execução da ação penal é o juízo civil dos efeitos da sentença no que diz respeito aos aspectos cíveis. Tá vendo? É o juízo civil, é o que diz exatamente o Código de Processo Civil também nessa CA. Entenderam aí como é interessante? Bom, vamos colocar também o parágrafo dentro de seus parâmetros de onde ele vai, que ele alcança. Qualquer processo penal eu posso requerer fazer essa postulação que está no parágrafo 4º do artigo 103 do Código do Consumidor? Não. Se a ação penal for de um direito que no campo civil seja direito individual ou subjetivo, é claro que não aplica. Você vai aplicar o Código de Processo Civil, aquilo que está lá no Código de Processo Civil. Por exemplo, num acidente automobilístico que envolve 2 pessoas, pronto. Ali é direito individual. Os efeitos da sentença penal vai ser com relação a vítima ou sucessor daquele acidente, que é uma vítima ou sucessor, 2 pessoas, 3, uma no máximo. Aí não se caracteriza nenhum dos direitos coletivos. E que direito, e que ação penal é essa, professor? Aí vem o grande problema. Que ação penal é essa? A ação penal a que se refere aqui esse artigo são ações penais no campo dos direitos coletivos. Bom, e tem essa ação penal dos direitos coletivos. Eu pensava que toda ação penal era direito coletivo. Não. Ações penais que resultam em relações jurídicas no campo civil apenas individual. Falei aí, deu o exemplo do acidente automobilístico. Agora, tem ações penais que resultam feitos cíveis, com relação a dezenas, centenas, milhares de pessoas. Por exemplo, um acidente de trem que envolve 200, 300 pessoas, imagine quantas vítimas sucessores são. Um acidente aéreo que envolve 100, 200, 300 pessoas, imagine quantas vítimas sucessores são. Aí nós temos aí o quê? Direitos individuais homogêneos. Nós temos uma espécie de direito coletivo. Neste caso, aí a ação condenatória que resulta dessa relação jurídica, que envolve, que fez surgir direitos individuais para dezenas, centenas ou milhares de pessoas, nós estamos diante de um direito coletivo da espécie individual homogênea. Olha aí. E por que veio esse parágrafo também para o Código do Consumidor? Porque no Código do Consumidor tem um capítulo referente ao direito penal em matéria de consumo. Quem já pagou direito do consumidor, não sei se o professor falou, ou o professor de direito penal, algum professor de direito penal que estuda, na parte dos direitos penais especiais, de leis extravagantes, se estudou essa parte do direito penal do consumidor, que tem um capítulo do Código do Consumidor, da parte criminal, da parte penal, em matéria de consumo. Em matéria de meio ambiente, que é um direito coletivo da espécie difusa também, nós temos a chamada Lei de Crime Ambiental. Está vendo? Lei de Crime Ambiental. Uma ação
penal em matéria de crime ambiental pode ensejar essa possibilidade do parágrafo 4º do artigo 103 do Código do Consumidor. Estão vendo aí como são muitas situações e situações interessantes que leva-se a refletir, a analisar e colocar cada coisa no seu devido lugar, certo? Não esquecer que as coisas têm que ser colocadas tudo no seu devido lugar. Bom, minha gente, aí nós temos a análise do artigo 103 e olha o volume de informação que tem esse artigo 103. É um artigo que dá um livro, dá um trabalho de TCC, e olha que para um trabalho de TCC ainda pode haver um corte metodológico aqui para não ficar muito extenso, né? Porque é muita coisa. Mas, dependendo do enfoque que você dá, você pode ter o artigo 103 aí como hipótese de um título de trabalho. Os efeitos da sentença no processo coletivo após o seu trânsito em julgado, aspectos, esse, aquilo, outro, para poder você trabalhar só o suficiente para um trabalho de 50, 60 páginas, por aí assim, e não ter que escrever 200, 100, 200, 300 páginas no TCC, não pode, certo? Bom, aí a gente vai para a análise do artigo 104 do Código do Consumidor. Esse artigo 104, ele cuida de um tema muito interessante no processo coletivo, que é o tema da litispendência. Vocês sabem que litispendência e coisas julgadas têm a mesma definição e são definidos pelos mesmos elementos. A diferença ocorre uma coisa e outra, não é? Litispendência e coisas julgadas se caracterizam por quê? Pelo quê? Como? Que é litispendência? É a repetição de uma ação com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedido. O que é a coisa julgada? A repetição de uma ação com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedido. Mas, professor, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, é o mesmo instituto? Não, não é o mesmo instituto. Nossa, então a mesma coisa e não é o mesmo instituto? Não. A mesma coisa é a composição dos elementos de cada um desses institutos jurídicos. Agora, um ocorre por uma circunstância e outro ocorre por outra circunstância. Circunstância é essa, professor? É o seguinte, a litispendência se configura enquanto o processo está em andamento, não transita em julgado. Enquanto a coisa julgada se configura após o decurso após a consumação do instituto da coisa julgada. Pronto. Uma se dá antes, outra se dá depois. Então, é o tempo, é o momento em que se dá uma ou outra. Aí pode ser uma coisa e pode ser outra. Se for antes de transitar em julgado, nós estamos diante de litispendência. Se for depois de transitar em julgado, nós estamos diante da coisa julgada, certo? Mas antes de analisar o 104, nós temos a pergunta de João Dantas aqui. Professor, mesmo numa ação com repercussão geral, ou havendo vários precedentes, ocorrendo improcedência do pedido, é permitida a situação do parágrafo 2º do artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, propositura de ação individual? Sim, sim, sim. É isso que nós vamos ver agora, exatamente na análise desse artigo 104. Esse artigo 104 está dizendo isso, certo? Dizendo isso o quê? Que não há litispendência, a regra é, não há litispendência entre a ação coletiva, e aqui, vamos dizer, na defesa de direitos individuais, homogêneos, que é inclusive a mais, que mais de perto poderia existir uma norma proibitiva. Por quê? Porque a causa de pedir e o pedido é o mesmo na ação coletiva e na ação individual, certo? Mas, mesmo assim, não há litispendência entre uma ação coletiva e uma ação individual de quem postula o seu direito individual. Bom,
Nas ações coletivas de direitos difusos, direitos coletivos em estrito senso, por óbvio, a causa de pedir e o pedido são diferentes da causa de pedir e pedido de quem vai individualmente postular o seu direito. Aí, por obviedade do Instituto, as causas de pedir são diferentes. Agora, uma ação coletiva na defesa de direitos individuais e homogêneos, a causa de pedir e o pedido são iguais, não é? Então, em princípio, você poderia dizer, olha aí, fica muito próximo, mas ainda tem a questão do autor, do demandante. Os autores de uma ação coletiva não é o mesmo autor de uma ação individual, nunca. Nunca. Até porque não tem no processo coletivo, não é? No processo coletivo brasileiro, não tem a legitimidade com base na teoria da representação adequada, com exceção da ação popular, lógico, né? Mas se tivesse, ainda assim, talvez aquele autor da ação, lógico, não poderia ajuizar uma ação individual, lógico, né? Mas no Brasil nem dá para entender isso, porque não existe a teoria da representação adequada no Brasil. E assim mesmo só seria para o próprio autor da ação. Não é possível que ele já é autor de uma ação ajuizasse outra. Bom, se ajuizasse outra, aí seria litispendência, porque seria a mesma parte, ele já é parte no processo, em um processo, a mesma causa de pedir, o mesmo pedido, logicamente estaria diante de uma litispendência. No dia que foi implantado, olha, isso é muito interessante. Repare que não tem no sistema jurídico brasileiro isso, mas amanhã depois, nos projetos que tem de Código de Processo Coletivo, de Ação Civil Pública, que tem no Congresso, se discute a possibilidade de ter qualquer cidadão ser parte legítima. Mas qualquer cidadão aí, logicamente, tem a questão da pertinência temática, tem a questão da teoria da representação adequada, vai ser com determinados parâmetros, requisitos, etc. Se for implantado um dia isso, no Brasil, você já sabe. Veja lá na lei quais são os requisitos, as possibilidades, e aí você vai ver que pode-se falar isso numa situação nova que surgir, tá certo? E vai se tratar isso nessa situação nova. Bom, mas aqui nós temos regra, artigo 104, não existe litispendência entre a ação coletiva e a ação individual. As ações coletivas previstas no inciso 1 e 2 do parágrafo 1 do artigo 81 são as ações de direitos difusos e coletivos de estrito senso, né? Não induzem litispendência para as ações individuais. Isso daí é até o óbvio, não podia, né? Tendo em vista que a causa de pedir e pedido, como eu já falei, já são diferentes. Agora, mais os efeitos da coisa julgada, os efeitos da sentença após o trânsito julgado, erga omnes ou outra parte que alude os incisos 2 e 3 do artigo anterior, não beneficiarão os autores das ações individuais se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Na realidade, aqui nesse artigo, nós temos um erro o chamado um erro material do legislador. Olha aí. Do jeito que tem sentença que pode ter erro material, o texto legal pode ter um erro material também. Aqui, a maioria da doutrina trabalha com essa hipótese de ter havido um erro material. Aqui, na realidade, era para se referir só ao seguinte. Da sentença erga omnes, aqui alude o inciso 3, porque o inciso 1 e 2 está referido e está falado na primeira parte, e aqui seria só o inciso 3. Tá? Ou, se fosse referido ao inciso 2, não era nessa sequência aqui. Inciso 2 e 3, ultrapartes, aqui alude os incisos 2 e 3, erga omnes ou ultraparte, aqui alude, o inciso 2 e 3 não é assim. O inciso 2 e 3 é o inverso, ultraparte e erga omnes. Aqui está erga omnes e ultraparte. Quer dizer, aqui foi um erro material. Na realidade, era só o inciso 3, para dar coerência ao enunciado
da norma do artigo, certo? Aqui deveria se referir só. Mas não para... Não, como é que é? Mas os efeitos da coisa julgada, erga omnes, a que aludem o inciso 3 do artigo anterior, mas os efeitos da coisa julgada, erga omnes, a que aludem o inciso 3 do artigo anterior, não beneficiarão os autores das ações individuais se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Bom, vamos analisar essa parte aí. Aí está dizendo que não há litispendências. Ok, tá certo. E aí está dizendo uma outra coisa, certo, minha gente? Que é mostrando que os autores da ação coletiva em matéria de direitos individuais homogêneos, que nós vimos o quê? Nós vimos que na ação coletiva em matéria de direitos individuais homogêneos, que qualquer vítima ou sucessor, se quiser ingressar como litisconsorte, pode. Se ele ingressar como litisconsorte, nós já vimos que ele suportará os efeitos da coisa julgada no processo dele, se for negativo. E aí vem a questão aqui. Se ele não foi litisconsorte, não tem problema. Se a ação for julgada improcedente, pode entrar com a ação, não tem problema. Agora, vamos admitir aqui as seguintes hipóteses. Ele entrou com uma ação individual antes de uma ação coletiva. Continuou seu processo. Se ele ganhou, ótimo, está tudo muito bem. Vamos admitir que ele perdeu a ação individual dele. Mas no curso da demanda, ele não se deu conta, não atentou para esse artigo 104 e não pediu suspensão do seu processo. E a ação dele foi julgada improcedente e a ação coletiva foi julgada procedente. Olha aí o detalhe. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. A ação, ele vai suportar os efeitos da coisa julgada negativa do seu processo. E não vai se beneficiar dos efeitos da sentença do processo coletivo que foi favorável à sua tese. Isso, minha gente, é uma opção que o legislador dá, aí vocês vejam as coisas como são. Um certo liberalismo, está muito calcado no liberalismo, né? Mas as pessoas são muito individualistas. Eu vou dar aqui situações, exemplos, para vocês verem como são as pessoas. Se alguém disser assim, olha, você vai entrar com essa ação, mas tem uma ação coletiva, se você esperar o resultado, eu sei lá quando é que isso vai terminar, não sou eu que sou o autor, não sou sob controle. Tem muita gente desse jeito. Né? Não, eu quero entrar com minha ação mesmo e quero continuar com a minha ação. E você diz, mas se for improcedente a sua ação, você vai suportar. E se a outra ação for procedente, você poderia ser beneficiado. Não, eu quero a minha ação. Tem muita gente desse jeito. Tem gente para tudo nesse mundo. Como dizia minha avó, tem gente para tudo, ainda sobra um bocado sem fazer nada. Pois bem, aí aqui, o que é que na realidade está acontecendo, que vai acontecer? Se ele quiser, o legislador deu uma opção, se ele quiser, tem uma ação individual, tem uma ação coletiva. Se ele quiser, ele pode requerer a suspensão do seu processo, ele tem 30 dias para requerer essa suspensão. 30 dias a partir de quando, professor? No artigo 94 do Código do Consumidor diz isso, diz esse prazo de 30 dias, como é que ele é contado. Ele é contado da data em que a ação coletiva é ajuizada, porque ela tem a ação coletiva ajuizada, ela tem, nós vamos analisar esse artigo 94, ela tem que ser publicado um edital cientificando terceiros interessados. Olha aí, vítima, sucessor, terceiros interessados, etc, etc. E aí, desse edital que é publicizado, essas pessoas que têm ações individuais,
teria a faculdade de requerer a suspensão do seu processo até que fosse julgada a ação coletiva, esperando o resultado. Se a ação coletiva for julgada procedente, ele será beneficiado. O que vai acontecer? Ele pega seu processo e requer ao juiz que transforme sua ação de indenização agora em pedido de cumprimento de sentença, para liquidar e executar a sentença do processo coletivo. Pronto, eu não preciso mais de uma sentença condenatória de obrigação de pagar nesse processo individual. Agora, se for julgado improcedente a ação coletiva, aí eu peço seguimento e prosseguimento da minha ação individual. Pronto. Se eu tiver entrado na justiça. Agora, se ninguém entrou na justiça, ou quem não entrou na justiça, mas existiu uma ação coletiva. Existiu uma ação coletiva. A ação coletiva foi julgada procedente. Pronto, ninguém entrou na justiça, agora está beneficiado com a coisa julgada no processo coletivo. Mas a ação coletiva foi julgada improcedente. Não tem problema. Eu posso entrar na justiça para buscar meu direito individual. E estou livre, porque não há nem litispendência nem coisa julgada. Coisa julgada nós já vimos aí. Nem há litispendência nem coisa julgada. Desde a análise do parágrafo 3º, ou do artigo 103 do parágrafo 3º, desde a análise do artigo 103, a gente vem verificando que não existe coisa julgada. Aí chega aqui no artigo 104, também não existe litispendência. Nem existe coisa julgada, nem existe litispendência. Então, se não existe litispendência, eu estou livre, tanto para dar continuidade ao meu processo, como pedir suspensão, como esperar o resultado, como continuar meu processo e suportar os efeitos da sentença que for dada no meu processo, seja ele favorável ou desfavorável, e assim por diante. Tudo isso é possível. E o legislador fez a escolha de quê? Pelo princípio da liberdade de escolha, que é dada às pessoas. Certo? O legislador poderia ter caminhado no outro sentido, dizer o seguinte: olha, é o seguinte, quando entrar uma ação coletiva, os processos individuais que tiverem em andamento, todos ficam suspensos automaticamente. Olha aí, isso fere o princípio da liberdade de escolha. Ou dizer o seguinte, mais ainda, quem não ajuizou a ação e se vier a ajuizar, né, existindo um processo coletivo, esta ação também fica automaticamente suspensa só após a distribuição, não será nem sequer despachada. Pronto. O legislador poderia ter escolhido esse caminho, não escolheu esse caminho. Lógico que isso é muito debatido no Brasil e se procura fazer isso, essa mudança no sistema jurídico, a fim de que o processo coletivo possa ter maior efetividade. Porque, como diz João Dantas aqui, imagina até num processo de repercussão geral, né, pode haver dezenas de processos em situações distintas. Agora, só tem um problema aqui. Vamos explicar agora a situação da repercussão geral e o reflexo aqui em relação às ações coletivas, se o tratamento é o mesmo. Vamos explicar aqui, viu, João? É muito importante a sua pergunta, porque deu a oportunidade de eu explicar esse aspecto aqui. A repercussão geral, minha gente, não é nada mais, nada menos, eu entendo assim, do que uma forma inversa do processo coletivo. O processo coletivo, se essa mudança que eu falei do artigo 104 ocorresse e fosse proibido ou ficasse suspenso os processos individuais, nós não teríamos a proliferação de processos que tem no sistema jurídico brasileiro, e um processo só coletivo resolveria, e se fosse procedente, pronto, atenderia a todos. Agora, a repercussão geral, o que é? Todo mundo entra com as ações. Só que quando o Supremo ou o STJ, depois que todos os processos têm andado, aí ele vem e diz, olha, essa matéria eu decido dessa forma. Os outros processos que estão em andamento, os que estão em andamento, aí há uma diferença. Os outros processos que estão em andamento, eles vão se vincular a esta decisão. Mas repare que eles foram todos ajuizados. Não existe ação coletiva. Em repercussão geral, não existe ação coletiva. Esse é o detalhe. O que existe é uma decisão em um processo individual. Já depois que todos foram ajuizados. Agora, apenas chegou já no Supremo, no STJ, um processo desse. Esse processo é representativo dos demais.
ele será decidido como representativo dos demais, e esta decisão vai vincular os demais. Mas todos estão andando normalmente. Agora, se esta decisão do Supremo ou do STJ, numa repercussão geral, não tiver ainda os outros processos em julgado, eles serão adaptados às decisões. Serão adaptados em qualquer instância que eles se encontrarem, primeiro ou segundo grau, certo? E os que estiverem lá no Supremo e no STJ são devolvidos para adaptar no primeiro e segundo grau, e mesmo mudando a decisão. Isso é efeito que produz uma repercussão geral. Agora, se já tivesse sido concluído o julgamento, e existir coisa julgada, você vai suportar a coisa julgada do seu processo. Só que uma coisa que existe é a possibilidade de você entrar com ação rescisória, certo? No campo da repercussão geral, porque se tiver havido... isso se tiver havido questão de constitucionalidade. A decisão também foi do Supremo, do STJ, nem há isso. Tá certo? Então, você suportará os efeitos de sua decisão se, no momento do julgamento da repercussão geral, o seu processo já tiver transitado em julgado. Agora, os processos que não tiverem transitado em julgado, não, eles serão adaptados aos seus julgados, tá certo? Em qualquer instância que eles tiverem. Entendeu, João Dantas? Aí, essa diferença. E a repercussão geral se dá em nenhum processo individual. Não existe um processo coletivo. É isso que precisa ser explicado, certo? Muito bem. Então, olha, esses assuntos, esses temas são muito caros, muito importantes, certo, minha gente? E esse artigo 104 traz aí um volume também de informações e de repercussões e efeitos os mais variados possíveis, tá certo? Eu espero que esse artigo 103, olha, o roteiro que está distribuído aí para vocês, tá certo? O roteiro faz um resumo super abreviado dos tópicos que eu falei aqui, que agora, se você pegar o roteiro, é possível que você entenda a leitura, que antes de eu explicar, lógico que a leitura do roteiro era absolutamente impossível vocês entenderem, compreenderem, mas agora é possível que vocês entendam. E naquilo que vocês não entenderem, vocês podem formular qualquer pergunta mais na frente, tá certo? Qualquer dia aí, qualquer horário que vocês forem dar uma olhada nele e não entender determinada afirmativa que tem aí. E o princípio que rege essa análise desse artigo 103, 104 aí que nós vimos, é o princípio secundum eventum litis. O que significa esse princípio? Segundo o resultado lhe seja favorável. Foi isso que nós vimos. Quando o resultado é favorável, você é beneficiado pela coisa julgada do processo coletivo. Quando o resultado é desfavorável, você não é beneficiado pela coisa julgada coletiva, tá certo? Não existe coisa julgada coletiva em seu desfavor. E isso é o princípio secundum eventum litis, certo? É esse princípio que explica essas situações. Temos aí essa análise. Nós agora vamos passar a analisar os efeitos da sentença no que tange aí ao seu cumprimento, né? E aí a próxima análise é do artigo 84 do Código do Consumidor, né? Que é a obrigação de fazer e não fazer, cumprimento da sentença no que diz respeito à obrigação de fazer e não fazer. E aí esse artigo adveio exatamente na forma como ele está estruturado para atender à vocação do processo coletivo no campo dos direitos difusos e coletivos de estrito senso, que é sempre vocacionado às obrigações de fazer e não fazer, e vocês vão ver porque houve, na época, essa alteração do sistema brasileiro a partir desse artigo 84, que depois é que ele foi para o Código de Processo Civil, e depois é que veio uma estrutura no Código de Processo hoje, que tem, desse artigo 84, fez surgir um artigo em 1994 no Código de Processo Civil, e hoje tem dezenas de artigos sobre esse assunto lá no Código de Processo Civil. Olha aí, as coisas como são, tá certo? A evolução das coisas como se dá. Ok, pessoal?
Espero que vocês vejam que os artigozinhos têm que se informar, viu? Olha aí, a leitura, você imagine o que eu falei aqui hoje a respeito de comunicação. Você imagina a comunicação de um dispositivo desse sem você ter a visão de explicação de tudo que ele pode alcançar e do amontoado de tópicos que podem surgir, de efeitos e de reflexos que podem advir, não é? Então, para todos vocês, uma boa noite, uma boa semana, muita boa produtividade, muito estudo, trabalho, tudo. Sexta-feira, quinta-feira nós temos aula normal. Na outra semana, nós só não temos, os professores estão vibrando, porque a universidade marcou a semana do carnaval, como se pensa que ia haver carnaval, e os feriados da universidade permanecem no calendário. Até agora, como não revogaram, então nós estamos contando que segunda-feira não tem aula, tá certo? Parece que não, parece que vai ficar mesmo, porque eles já fizeram o calendário, incluindo a segunda-feira como feriado, então vai ficar esse calendário mesmo, certo? Mas quinta-feira para vocês, né? Quinta-feira para a outra turma é de sexta de manhã, e aí na outra quinta-feira e na outra sexta-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui apostos para postar o que for necessário para nosso conhecimento. E vocês, pelo amor de Deus, estudem alguma coisa, me perguntem e vamos debater para aperfeiçoar o conhecimento, tá bom? Um abração, felicidade, boa semana para todos e muito bons trabalho, produtividade e tudo de bom na vida. Até quinta-feira à noite, se Deus quiser, tá? Tchauzão. Deixa eu ver aqui onde é que eu saio aqui.